Bom dia, meus irmãos. Eu eu os saúdo com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma manhã agradável hoje. Nós estamos aí experimentando um pouco do frio, né, que não é muito costumeiro, especialmente aqui na região norte, e estarmos aqui reunidos certamente é algo bom, é algo que aquece os nossos corações. Vamos abrir a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 1, verso 13 até o verso de número 23. Temos, pela graça de Deus, exposto aos domingos pela manhã a carta de Paulo aos Colossenses, verso a verso, e hoje aprove o Senhor que nós nos chegássemos ao verso de número 13 até o verso número 23. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 13, capítulo 1, versículo 13, até o verso de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: E ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo seu sangue, na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso Pai, Deus Todo-Poderoso, o Senhor é santo, santo, santo. Nós cremos nisso, Senhor Deus. Nós cremos que Tu criaste tudo o que vemos, e até mesmo o que não vemos. Todo o nosso ser foi criado por Ti. Então nós clamamos como os Teus filhos, Senhor. Fala, Senhor Deus, com a Tua igreja, a começar por mim. Usa, Senhor, o Teu servo, para que tudo o que for dito aqui, Senhor, esteja de acordo com a Tua palavra. Nos edifique, Senhor Deus, nos exorte, nos console, nos encoraje, nos ensine, Senhor, por meio da Tua santa e suficiente palavra. É em nome de Jesus que nós te pedimos isso, orando. Amém. Meus queridos, há um livro infantil de um grande teólogo, R.C. Sproul. O nome do livro é A Luz do Mundo. Talvez algumas crianças conheçam este livro. Lá em casa as meninas gostam muito. É aqueles livros que a gente já leu algumas dezenas de vezes. E nesse livro ele conta a história, é uma espécie de fábula, onde ele cria um reino, o reino da luz, e existe ali um rei, que é o rei da luz. E ele cria pequenos seres chamados de luzeiros. E esses seres pequenininhos, eles têm, em certa medida, a glória de Deus. Ele possui a luz daquele rei. Mas em certo momento da história, aqueles pequenos luzeiros, eles desobedecem ao rei da luz. E por desobedecerem ao rei da luz, eles se sentem envergonhados e eles fogem da presença daquele rei. E eles vão para uma floresta. Eles que são colocados ali, obviamente, fazendo um apontamento para Gênesis, colocados em um jardim, mas eles fogem. E eles vão para a escuridão. E no momento em que eles erram, eles obedecem, aquela luz que eles refletiam é tirada deles.
eles não mais são seres brilhantes ou que iluminam, e eles fogem, eles vão para dentro da floresta, e ali eles vivem nas trevas, na escuridão, eles não conseguem ver as coisas, eles caem, nos conta o autor, se machucam, mas certo dia eles veem distante uma luz brilhando, e alguns até temem, achando que é o rei da luz que vem castigá-los, e alguns desses luzeiros vão atrás daquela luz que brilha, tentando entender o que é. E quando eles chegam lá, eles veem que há um luzeiro pai e uma luzeira mãe, a semelhança deles, mas há um bebezinho, que é chamado de o filho do rei da luz. E por meio daquele pequeno luzeiro, toda aquela criação ali fictícia é de certa forma restaurada. E eles passam a de novo ter uma relação com o rei da luz. E é nesse mesmo contexto em que nós podemos ver, ou essas mesmas ideias, muito embora sejam fatos reais, que transcendem inclusive o nosso próprio entendimento, mas que aprove ao Senhor revelar a nós, que nós lemos estes versos, o verso 13 ao verso de número 23. Nós vemos aqui que Deus, Ele nos tira dessas trevas e nos transporta para um lugar bem diferente. Nós vemos também que por meio do seu Filho, Ele restaura todas as coisas, reconcilia consigo mesmo todas as coisas. Mas antes de nós descermos a estes versos, eu gostaria que nós nos lembrássemos o contexto em que a carta de Paulo aos Colossenses foi escrita. Paulo escreve aos Colossenses, uma vez que o pastor daquela igreja, Epáfras, vai até ele, narrando alguns fatos preocupantes, alguns ensinos hereges que adentravam a igreja. Nós vimos que havia o gnosticismo, que é essa ideia de um conhecimento oculto, onde as pessoas chegam à plenitude. Vimos também que havia ali judaizantes, supostamente convertidos, e talvez alguns, de fato, até tivessem se convertido, mas ainda tivessem alguns entendimentos, e golpeados talvez por anos de judaísmo, eles achavam que era necessário guardar a lei. E a circuncisão, como se tem em outro momento, era praticada ou exigida por alguns, não somente sobre si, mas também sobre os outros, aqueles que eram convertidos. Nós vimos também que haviam ali, naquela igreja, alguns que afirmavam que os anjos eram capazes de trazer um certo conhecimento, e eles eram a forma como os crentes poderiam ter um conhecimento melhor e se achegar a Deus, e muitas outras coisas. A gente não vê de forma clara e sistemática aqui essa doutrina ou esses falsos ensinos que são ensinados, mas nós vemos muito claramente o que Paulo nos traz. E nos versos anteriores ao verso de número 13, nós vimos que Paulo chama aqueles irmãos de santos e fiéis, no versículo 2. Ele reconhece que aquela igreja era composta de santos e fiéis, o que certamente era um consolo para aqueles irmãos. Em seguida, ele diz que dá sempre graça, ou seja, ele sempre ora, verso de número 3. Ele ora por aqueles irmãos, desde o momento em que ele ficou sabendo da fé, versículo de número 4, em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, eu ouvi que vocês têm fé no Senhor Jesus. E também desde o momento em que ele soube do amor que ele tinha para com todos os santos. Ou seja, a fé e o amor é uma marca de um verdadeiro nascimento. E essa fé e esse amor era por causa da esperança, verso 5, que eles tinham no Senhor Jesus. Verso 5, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. E ele diz isso, eu dou graças a vocês, dou graças a Deus pela vida de vocês, porque vocês têm fé, amor e esperança. E a partir do verso de número 9, ele, além de dar graças por aqueles irmãos, ele também pede. Ele pede que aqueles irmãos cresçam e frutifiquem. Verso de número 9, que eles transbordem do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento, a fim de ver de modo digno do Senhor, verso 10, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então Paulo pede que aqueles irmãos cresçam e eles deem frutos. Nós vimos que há aqui um paralelo lá em Gênesis, quando o Senhor Deus dá a ordem a Adão que ele crescesse e multiplicasse. E muito mais agora, à luz de Cristo. Isso pode ser feito por meio da sua igreja, como nós veremos um pouco mais à frente. Então ele pede que aqueles irmãos cresçam e frutifiquem.
Mas ele também pede que eles sejam fortalecidos, verso de número 11, sendo fortalecidos com todo o poder. Aqueles irmãos precisavam ser fortalecidos. E o que Paulo está dizendo aqui é que eles ainda não haviam atingido a plenitude. Eles precisavam ainda crescer e se desenvolver. Precisavam se santificar. Nós precisamos crescer, frutificar e sermos constantemente fortalecidos pelo Senhor. E de acordo com o verso de número 12, dando graças, ou seja, de forma agradecida ao nosso Pai. Então, esses 4 pontos, as 4 maneiras como Paulo pede ao Senhor, que aqueles crentes em Colossos tinham, é a forma como eles poderiam viver de modo agradável ao Senhor, digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, crescendo, frutificando, sendo fortalecidos e com um coração grato. E assim nós chegamos ao verso de número 13. E nós precisamos ter em mente que, muito embora hajam essas divisões, elas são didáticas e importantes, os textos eles estão diretamente conectados. Se nós vermos, por exemplo, o verso de número 12, ele diz: dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ou seja, ele diz que aqueles crentes, eles eram idôneos, eles estavam capacitados não por eles mesmos, mas pelo Senhor Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, a herdarem, ou seja, a terem herança. Eles de igual modo teriam uma herança dos santos na luz. Eles eram santos na luz, que nós sabemos bem quem é. Deus, Jesus, ele é a luz do mundo e neles não há trevas alguma. O Senhor Jesus Cristo era o meio por qual aqueles irmãos obteriam a herança. E nós bem sabemos qual é a herança. Não deste mundo, não heranças, dinheiros ou riquezas que a traça e a ferrugem corrói, que ladrões escavam e roubam, mas tesouros nos céus. Nós temos uma promessa, e essa promessa é garantida e confirmada por meio do Santo Espírito que habita em nossos corações, mediante a obra perfeita de Cristo, o nosso Senhor. Então, assim nós chegamos nesse texto, o texto a partir do verso de número 13. E antes de nós vermos os detalhes de cada um destes versos, eu gostaria de intitular este sermão de Cristo, nosso Criador e Redentor. Nós faremos isso em 3 pontos, e um quarto como uma aplicação. O primeiro ponto é a libertação, verso 13 e 14. O segundo é a supremacia de Cristo na primeira ou sobre a primeira criação. O terceiro ponto, verso 18 ao 20, a supremacia de Cristo sobre a segunda criação. Repetindo, verso 13 e 14, a libertação. Verso 15 ao 17, a supremacia de Cristo sobre a primeira criação. E verso 18 ao 20, a supremacia de Cristo sobre a segunda criação. E por fim, no verso 23, 22 e 23, o que nós temos a ver com isso? Então, voltando os nossos olhos para o texto sagrado, nós vemos que, aqui já no verso de número 3, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos libertou de um império de trevas. Nós éramos escravos de um império de trevas. Alguns dizem que as trevas, a escuridão é tão somente a ausência de luz. Isso é verdade. Talvez agora a gente não possa observar isso à noite, mas se nós apagássemos todas as luzes, nós estaríamos numa escuridão, nós não poderíamos ver nada. A gente não conseguiria distinguir, poderia nem caminhar direito sem tropeçar. Quando falta energia, as nossas crianças tropeçam mais facilmente. A gente não tropeça porque a gente é mais cuidadoso, já aprendeu caindo bastante. Mas as crianças não conseguem distinguir tão claramente quando a luz se apaga. E nós, de igual modo, estávamos assim. Quando nós fechamos os nossos olhos, nós só vemos a escuridão, porque os nossos olhos estão tapados, nós não conseguimos enxergar. É necessário que os nossos olhos sejam desvendados. É necessário que os nossos corações sejam regenerados para que nós possamos ver perfeitamente. Quando estávamos no império das trevas, nós não conseguíamos ver absolutamente nada. Estávamos cegos e perdidos na escuridão dos nossos próprios entendimentos. Esse império das trevas, como qualquer outro império, ele possui um imperador. E o imperador,
desse império das trevas é Satanás. Alguns afirmam que poderíamos entender esse trecho aqui: ele vos libertou do império das trevas, da seguinte forma: ele vos libertou do império de Satanás. Porque quando nós não estamos em Deus, meus irmãos, nós estamos em Satanás, não há um meio termo. Não tem como você ficar em cima do muro. Ou você faz parte do reino da luz, ou você faz parte do império das trevas. Isso, ao mesmo tempo que é reconfortante para os nossos corações, deve também causar temor. Não há um meio termo. Se nós não estávamos no reino da luz, nós estávamos no império das trevas, sob o domínio de Satanás. Mas o fato, meus irmãos, é que nós fomos libertos desse império de trevas. Mas ele não somente nos libertou e disse: ó, vocês estão livres, façam o que vocês quiserem, sejam felizes, né? Sigam os seus próprios corações. Se isso acontecesse, nós continuaríamos no império das trevas. Mas ele não somente nos liberta, mas ele, no verso 13, continua: nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Como já vimos em outros momentos, Paulo aqui ele faz menção a Êxodo, né? Quando o povo sai ali do Egito, rumo à terra prometida, ele liberta o povo por mão poderosa. Mas eu pergunto, quando o povo foi liberto ali, eles simplesmente saíram no deserto, cada um indo para onde deveria ir, ou podem seguir, tem uma terra prometida, achem. Não, o Senhor conduz o povo pelo deserto. E é exatamente isso que ele faz conosco. Ele nos conduz a uma terra prometida, não uma terra geográfica, não um local específico. Aquela terra prometida era somente sombra da Nova Jerusalém, como nós veremos. E é exatamente isso, meus irmãos, o que Deus fez conosco. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nós que antes estávamos em trevas. E o que significa essa expressão, ou esse título, Reino do Filho? Abram comigo lá em 2 Samuel, capítulo 2. Ou melhor, 2 Samuel, capítulo 7. Segunda Samuel, capítulo de número 7, verso 12. Aqui só para entender o contexto, Davi ele questiona o profeta Natã. Olhem os seus olhos para o verso de número 2, do capítulo 7 de 2 Samuel. Ele disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casas de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Então o rei Davi queria construir um local ali para que se colocasse a arca. Ele fala: minha casa é de cedros, e cedros é algo, desde aquele tempo, caro, né? Madeira é caro, é algo que deve ser muito trabalhado. Então ele está falando: olha, eu vivo num local bom, mas a arca do Senhor vive em tendas. E Deus fala com o profeta Natã e diz aquilo que ele deveria levar até o rei, no verso de número 12 especialmente, fazendo esse recorte dessa profecia para que nós possamos associar com o texto de Colossenses. Ele diz, capítulo 7, verso 12, quando teus dias se cumprirem, isso o profeta Natã falando a Davi, e descansare com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa no meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e o teu tesouro serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas as palavras e conforme toda essa visão. Assim falou Natã a Davi. E nós sabemos que o descendente de Davi, Salomão, de fato ele construiu o templo. Foi o homem mais sábio que pisou nesta terra, um homem de muita inteligência, onde todos fluíam para ouvi-lo. Era um homem que, de fato, cumpriu esta profecia. Ele construiu o templo de forma majestosa. Sabemos ainda que ele pecou e, por conta dos seus pecados, Deus trouxe juízo sobre Israel,
O reino foi dividido anos depois entre o reino do norte e o reino do sul. Mas aqui há um problema. Quando nós olhamos para o verso 16, é como se nós víssemos uma falha nesta profecia. E obviamente essa falha é somente aos nossos olhos em primeiro momento. Verso 16: porém a tua casa e o teu reino se firmarão para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. É um tanto quanto estranho, porque em algum momento da história o reinado davídico se encerra. O povo de Deus é tomado como cativo, o povo do norte pelos assírios, o povo do sul pelos babilônicos, e o povo vive momentos de muita tristeza, perseguição, e aquele reinado glorioso que em outro tempo teve não existe mais. Mas, meus queridos, quando nós voltamos para Colossenses, voltando para o texto, aqui no verso 13, nós sabemos perfeitamente em quem essa profecia se cumpre. Essa profecia se cumpre perfeitamente em Cristo. Ele é o Rei cujo reinado não tem fim. Ele é o Rei perfeito. Ele também é o Filho amado de Deus. É Ele a quem Paulo se refere quando diz do reino do Filho, do seu amor, porque Jesus é o Filho amado de Deus. Afinal, não é isso que Lucas 3, 21 e 22 nos diz? E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Cristo é o Filho amado de Deus. Ele é o Rei desse reino. É nele que nós estamos seguros. É para ele que nós fomos transportados. Nós que outrora estávamos em trevas. Nós que fazíamos parte, estávamos sob o domínio de Satanás. Agora nós somos transportados para o reino do Filho, do seu amor. Isso fica evidente quando nós analisamos o verso seguinte de Colossenses, capítulo 1, verso 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O que podemos entender neste verso é que temos uma união com Cristo, e por meio dessa união nós temos redenção. A ideia é justamente isso, no qual temos, ou seja, naquele que nós estamos seguros. Eu sei que por vezes as traduções, muito embora elas sejam adaptadas à nossa linguagem, é necessário que se analise ali os textos originais para que a gente possa entender, mas a ideia aqui, meus queridos, é que nós estamos unidos a Cristo, nós temos uma relação com Ele, e essa relação nos garante a redenção, ou seja, nós temos a redenção e também a remissão dos pecados. Redenção significa libertação, mas não uma mera libertação, como se nós estivéssemos presos em um cativeiro e aí houvesse uma negociação para pagar uma dívida, né? Em vez de essa dívida ser paga, alguém foi lá, como uma operação, aquelas que nós vemos em filmes, e nos resgatou, nos tirou de lá, nos libertou. Não, essa redenção é mediante o pagamento de uma dívida, de um preço. Aqui a palavra conota a libertação não como algo forçado, mas mediante um pagamento. Alguém precisava assumir a nossa culpa para que nós fôssemos libertos. E uma vez que o versículo se refere ao reino do Filho, nós sabemos muito bem em quem e como essa dívida foi paga. E em seguida nós temos a palavra remissão, que ela está em conjunto aqui com a palavra redenção. É como se o texto estivesse dizendo: olha, vocês foram libertos e isso garantiu que vocês tivessem os seus pecados remidos. Nós temos a remissão dos nossos pecados. E aqui num contexto penal, desculpa aí os advogados, juristas de plantão, se talvez eu não os esboçar de forma precisa, mas dentro de uma pena, aqueles que estão pagando uma pena, eles têm remissões. E talvez a gente pense, isso é injusto. Não, de acordo com a lei, isso é justo. O problema não são essas remissões em si, são outras situações que não vêm ao caso. Mas a ideia de remissão é quando alguém está preso e ele tem a dívida parcialmente perdoada. E aí ele passa, por vezes, do regime fechado para um regime semiaberto, para o regime aberto, e assim vai progredindo. Essas remissões elas se dão por meio de trabalhos, estudos, enfim, várias situações. E ela é progressiva, de acordo com o Código Penal. Mas no nosso caso, meus queridos,
Deus não vai perdoando as nossas dívidas e as nossas faltas aos poucos, como que em parcelas. Não, Ele nos perdoou completamente. Nós temos o perdão dos pecados que nós cometemos, dos pecados que nós ainda cometemos e dos pecados que nós cometeremos. Pecaremos, pois, então, já que essa graça superabunda as nossas vidas? Não. Nós devemos viver em santidade, mas nós estamos seguros e fitos em Cristo, porque nele nós temos a remissão dos nossos pecados. Que consolo, meus queridos, isso é para os nossos corações, porque não depende dos nossos esforços, muito embora os nossos esforços demonstrem que nós somos parte do povo de Deus, mas não depende dos nossos esforços. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Foi por meio de Cristo. É por meio de Cristo que nós temos a remissão dos nossos pecados. Mas quem é esse Cristo? E talvez seja uma pergunta boba. Nós sabemos muito bem quem é esse Cristo. E o verso 15, ele nos explica, ele caracteriza esse nosso Redentor. Verso 15. Este é a imagem do Deus invisível. Chegando aqui ao segundo ponto deste sermão, a supremacia de Cristo sobre a primeira criação, que vai do verso 15 até o verso de número 17, perdão. Este é a imagem do Deus invisível. Falar de Deus em imagem nos faz lembrar de algo primordial, algo que foi dito bem no início da criação. Lá em Gênesis 1, 26 e 27, não preciso abrir, eu sei que os irmãos sabem de cor. Em Gênesis 1, 26 e 27 diz: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. O homem foi criado à imagem de Deus. Isso é muito claro para nós. Na teologia reformada, há dois termos referentes a ser criado à imagem de Deus. Um é o ectipo. É como se fosse algo criado à imagem de alguma coisa, mas não de forma perfeita. É uma cópia imperfeita. E há também o arquetipo, que é um modelo original imperfeito. Ectipo é uma forma, uma cópia ali imperfeita, e o arquetipo é o modelo perfeito. Nós somos esse modelo imperfeito, porque nós não somos Deus. Nós não somos como Ele. Em nós não habita toda a plenitude da divindade. Adão, mesmo antes da queda, ele não era como Deus. Inclusive foi por querer ser igual a Deus que ele caiu em transgressão. Não, ele é criado à imagem, à semelhança, mas ele não é como Deus. Mas Cristo, meus irmãos, esse sim é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. No Antigo Testamento, quando nós pensamos em primogênito, nós pensamos no filho mais velho. E esse ele tinha direito a uma parte dobrada da herança. Não porque ele simplesmente teve a sorte de nascer primeiro. Ele nasceu primeiro, então vamos dar para ele como se fosse um sorteio ali natalino, né? De quem nasce primeiro. Não, é porque ele também tinha deveres. Ele tinha obrigações. Na ausência do pai, era o filho mais velho que deveria, o homem que deveria cuidar da casa. E eu dou graças a Deus porque foi algo que meu pai sempre nos ensinou em casa. Quando ele saía e meus pais saíam e nos deixavam a sós, ele dizia, né, para o meu irmão mais velho: você é o responsável. Isso para um menino de 13, 14 anos ouvir, certamente isso moldou em muitas coisas o nosso caráter. E na ausência de você, Luciano, que é meu irmão, seria eu, o segundo filho, e assim sucessivamente, né? De modo que o meu irmão mais novo sempre tinha uma certa revolta, né? Mas o fato é, meus filhos, que o irmão mais velho, o filho mais velho, o primogênito, ele tem obrigações, ou deveria ter. Isso recai sobre aqueles filhos mais velhos. Vocês têm deveres e obrigações. Vocês devem cuidar dos seus irmãos. Muito embora isso seja, em primeira instância, a responsabilidade dos pais, mas numa ausência, inclusive numa catástrofe, são os filhos mais velhos que assumem esta responsabilidade porque eles são revestidos de autoridade.
E é nesse sentido que Cristo é o primogênito, não que ele foi gerado, que ele foi criado, ele passou a existir em algum momento da história, não. Ele sempre existiu, ele é eterno. A ideia aqui é que ele tem autoridade, é nesse sentido que ele é o primogênito. E ele é o primogênito de toda a criação, ele tem autoridade, assim como aquele filho que nascia primeiro, o primogênito, ele tem autoridade sobre todas as coisas, sobre toda a criação. É nesse sentido que Cristo é o primogênito. Não se engane, não se deixe levar por falsos ensinos, porque era exatamente isso que os colossenses eram golpeados. Não, ele é como um ser ali que em algum momento Deus entrou nele, Jesus obedeceu tão perfeitamente a lei que em certo momento da sua caminhada ele foi recheado com o Espírito Santo, aí sim ele passou de fato a ser uma espécie de Deus. E havia uma grande confusão na cabeça daqueles irmãos. E o que o Paulo está trazendo aqui, Paulo está introduzindo é um alimento mais sólido. É como nós, por vezes, dizemos, né? É como se o caldo tivesse engrossado ali. Ele traz um alimento sólido para que aqueles irmãos compreendam que Cristo, ele sempre existiu. Ele é o primogênito de toda a criação. Em seguida, o texto continua explicando ou dando provas de ele ser a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Vejam o verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. João nos diz, no seu Evangelho, capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Evangelho de João, o segundo João, tem um claro propósito de apresentar a divindade do nosso Senhor, a divindade de Cristo. E essa lista aqui do verso de número 16, ela não é exaustiva, ela não fala de todas as coisas que foram criadas detalhe por detalhes. Teria que ter certamente muito mais espaço, mas ele fala de todas as coisas. A ideia é que tudo foi criado por ele. Deus criou os seres terrenos e os seres celestiais, as coisas que nós vemos e as coisas que nós vemos, ou seja, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. E meus queridos, alguns afirmavam ali, naqueles falsos ensinos que golpeava a consciência dos colossenses, de que os anjos eles tinham uma participação muito importante, e era uma grande confusão. Não havia uma unidade, e as heresias elas não têm uma unidade. O objetivo claro dela é golpear, é bagunçar, é desestabilizar a fé dos cristãos. Eu conheço a história de um presbítero, um homem muito piedoso, lá em Boa Vista, da igreja que eu faço parte oficialmente, né? A gente vive essa dupla personalidade. Nós somos membros do Mindu e membros da Igreja Presbiteriana de Boa Vista lá. E às vezes a gente tem que explicar, não, sou membro do Mindu, sou membro de lá. E esse homem, ele me disse que no começo da sua fé, ele empolgado, presbítero Wellington, ele é um homem que, onde ele chega, ele fala do evangelho. Ele nessa sede, no começo da sua fé, ali nos primeiros passos, ele ia evangelizar, e certa vez ele entrou numa livraria e procurando livros, e chegou um homem e começou a fazer algumas perguntas para ele. Era um testemunho de Jeová. E ele bagunçou tanto a mente daquele irmão, que literalmente ele ficou desestabilizado. Ele não tinha se esquecido do que ele estava fazendo, ele não sabia para onde estava indo, ele ficou... Então tudo que eu aprendi até agora é uma mentira? E o proprietário daquela livraria chega para ele e fala assim: você tá tudo bem, meu irmão? Deus enviou aquele homem para que ele sentasse, tomasse um copo de água, e pelas escrituras ele foi consolado. Eu, não, eu estou certo. O que eu aprendi não é uma mentira. Satanás deseja furtar aquilo que nós aprendemos das escrituras. Satanás golpeará a sua consciência, golpeará a consciência dos nossos filhos, fazendo por vezes eles se perguntarem se de fato eles são crentes, se eles de fato podem ter essa certeza. Golpeará a consciência dos nossos meninos, a nossa consciência. Mas não, Cristo, meus queridos, é a nossa segurança.
Cristo é o Criador de todas as coisas. Não são os anjos, não são esses poderes miraculosos que alguns hereges na cidade de Colossos afirmavam. Eles, inclusive, foram criados por meio do próprio Cristo. Todas as coisas foram estabelecidas pelo nosso Redentor na eternidade. Ele é o princípio, o fim, ele é o alfa e o ômega. E aqueles irmãos, ao ouvirem isso, eles tinham a certeza. Eles eram realinhados e falaram: não, vocês estão indo no caminho certo, vocês são santos e fiéis. E essa fidelidade, essa santidade está alicerçado nesse Cristo que criou todas as coisas. E quando nós pensamos também que ele tem domínio sobre todas as coisas, deve trazer tranquilidade aos nossos corações. Se até mesmo os demônios estão sujeitos a ele, quanto mais os governantes deste mundo, quanto mais aos problemas que surgem em nossas vidas, o Senhor Jesus tem domínio sobre todas as coisas. Nós precisamos descansar nisso. Ele é o ser mais poderoso do universo. Ele é o Criador de todas as coisas, então nós estamos seguros. Ele não se envergonha de ser chamado nosso irmão. O Criador de todas as coisas é o nosso irmão primogênito. Meus irmãos, que consolo isso é para o nosso coração. Que alegria, que regozijo é saber que esse ser todo-poderoso é aquele pelo qual nós temos o alicerce para a nossa fé. Ele é o ser supremo da criação. Ele é antes de tudo e antes de todo. E quando nós nos lembramos ali, pensando que ele é supremo sobre essa primeira criação, sobre todas as coisas que foram criadas, nós nos lembramos quando ele está ali no mar com seus discípulos e os ventos e a tempestade golpeiam aquele barco e os discípulos perguntam: mestre, não te importa que pereçamos? Ele fala: porque tendes pouca fé, homens de pouca fé. Ele simplesmente diz aos ventos e o mar: emudece. E não há opção para os ventos e os mares a não ser obedecer à voz do seu Criador. Ele simplesmente emudece. E os discípulos maravilhados perguntam: que homem é este que até os ventos e os mares lhe obedecem? Este homem é o Cristo, que existia antes de todas as coisas. Cristo tem a supremacia sobre a primeira criação. Nós vimos então até aqui, no verso 13 e 14, que ele nos libertou do império das trevas. No verso 15 até o verso de 17, nós vemos que ele é antes de todas as coisas, portanto ele tem a supremacia sobre todas as coisas criadas, ele tem a supremacia sobre a primeira criação. Mas ele tem a supremacia não somente sobre a primeira criação, ele também tem a supremacia sobre a segunda criação. E talvez a gente se pergunte: como assim uma segunda criação? Veja o verso de número 18, 19 e 20. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Meus queridos, nós enxergamos o mundo a partir da Bíblia. Essa é a nossa cosmovisão, é a forma como nós enxergamos esse mundo. E nós podemos sistematizar ela em 4 pontos. Nós cremos que Deus criou todas as coisas, Deus é o Criador, e isso resolve muitos problemas. Se a ciência partisse desse princípio, eles seriam libertos ou seriam poupados de muito trabalho. Às vezes eles ficam martelando em uma coisa que nós já sabemos de forma muito clara. Deus criou todas as coisas. Nós também cremos que o pecado entrou no mundo e que o homem caiu, nós caímos em Adão, e por conta desse pecado que entrou no mundo, a criação foi afetada, todo mundo, todo o cosmo foi afetado. Isso também traria uma série de soluções ou respostas aos problemas que toda a humanidade ao longo da história enfrenta. Mas nós também cremos na redenção. Deus prometeu que em Cristo todas as coisas seriam feitas novas. O homem não cumpriu o pacto das obras, então Deus faz um novo pacto, o pacto da graça. Mas o último Adão, Cristo, ele cumpre perfeitamente o pacto das obras, e por meio dele nós temos acesso ao pacto da graça.
E por fim, nós também cremos, como quarto ponto dessa nossa cosmovisão, que haverá uma consumação, onde todas as coisas serão feitas novas, onde esse mundo será transformado, os nossos próprios corpos serão transformados. Esperamos o dia em que Cristo voltará. Alicerçado nessa esperança, nós temos fé em Cristo e amamos os nossos irmãos, conforme o verso número 4. É por meio de Cristo que tudo foi criado lá em Gênesis. Ele disse: haja luz e houve luz. Ele é a própria luz deste mundo. Ele estava lá. Ele é o criador da primeira criação. E nós vimos nos versos anteriores que ele é o primogênito de toda a criação. E vimos que isso significa que ele tem autoridade sobre toda essa criação. Mas nós também vemos agora, meus queridos, verso de número 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Adão, meus queridos, lá no princípio, ele deveria encher a terra com uma semente santa. Antes da queda, Deus diz a ele: crescei e multiplicai. E uma vez que ele crescesse, multiplicasse, a terra seria repleta de crentes, porque não havia ali ainda o pecado. Mas uma vez que Adão cai em transgressão, o pecado adentra o mundo. Juntamente com a semente santa, vem também a semente maldita, os filhos da ira. Como eu disse em outro momento, assim como vem Sete, vem também Caim. Então não é mais possível, simplesmente por meio do multiplicar e frutificar natural, que a terra seja cheia desta glória de Deus. Mas há uma forma como a terra pode ser cheia desta glória, por meio da sua igreja. A igreja, meus queridos, tem um papel fundamental e primordial, que é pregar o evangelho. É somente a igreja que pode fazer isso. Essa é a função da igreja, pregar o evangelho. E sim, sendo luz por onde passarmos, dando bons testemunhos, servindo sem vigilância. Mas o nosso papel é pregar o evangelho. É por meio da igreja que o mundo pode voltar aos eixos. É por meio da igreja que as pessoas podem reconhecer ou conhecer o Senhor. É saber que há uma revelação especial. É por meio da igreja. Isso, ao mesmo tempo em que é um privilégio, é também um dever, é uma obrigação da igreja. E quem é o cabeça dessa igreja? É Cristo. Verso 18, ele é o cabeça do corpo da igreja. Da mesma forma, meus queridos, como ele ali é o primogênito de toda a criação, ele tem a autoridade sobre toda a criação, aqui como um paralelo, ele também tem autoridade sobre a igreja. E é da igreja que flui todas as bênçãos. Alguns afirmam que este mundo não é destruído por causa dos crentes. É por nossa causa, nós que estamos alicerçados em Cristo, que Deus ainda tem misericórdia, por conta dos seus eleitos, que haverão de ser chamados no tempo e no espaço. Alguns ainda hão de nascer e têm nascido. É pela sua igreja que Deus tem tido misericórdia, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem de nós, que pela graça de Deus somos chamados segundo o seu propósito. Meus queridos, no verso 15 nós vimos que ele é este cabeça da criação. E aqui no verso de número 18, nós vemos que ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para todas as coisas ter a primazia. Abram comigo, meus queridos, em 1 Coríntios 15. Cristo é a primícia dos que dormem. 1 Coríntios, capítulo 15. Verso de número 20. 1 Coríntios 15, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim todos também serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, a primícia, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, vem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. É muito claro, Cristo ressuscitou e ele voltará. E seguindo o verso de número 35,
Paulo ainda falando sobre a ressurreição, ainda no capítulo 15, verso 35, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? Insensato, os que semeiam não nascem, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. É como se nós fôssemos plantados, meus irmãos, e no tempo devido Deus nos colherá, Ele nos ressuscitará. Mas eu queria que vocês voltassem para o versículo 29 e vejamos o que tem de implicação para as nossas vidas o fato de nós crermos na ressurreição de Cristo. De outra maneira, que farão os que são batizados por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós somos expostos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Meus irmãos, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Nós não deveríamos nem estar aqui, porque nós nos reunimos no domingo. Nós descansamos no domingo, porque foi no domingo em que ele cumpriu, iniciou a segunda criação. Ele ressuscitou dentre os mortos, porque a morte não podia conter. E nós, de igual modo, ressuscitaremos. A nossa fé está alicerçada na ressurreição do nosso Senhor. Ele venceu a morte por nós. Ele é a primícia dos que dormem. Nós devemos crer nisso. Devemos crer que nós, de igual modo, ressuscitaremos. Os nossos irmãos, que nós sentimos tanta falta, que estão com o Senhor, eles ressuscitarão em um corpo glorioso. Ah, como eu anelo, sim, ver o meu Redentor. Mas como eu anelo ver aqueles irmãos que partiram e estão no Senhor. Eles estão seguros em Cristo. E os seus corpos são santos. Os nossos corpos são santos, meus irmãos. Diferente do que era dito por hereges, filhos de Satanás em Colossos, de que esse corpo material não importa, de que ele é mau, o que importa é o imaterial, é o espiritual. Não, os nossos corpos são santos, tanto que Deus os ressuscitará. E Cristo é a primícia dos que dormem. Verso 19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Voltando para Colossenses, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Em Cristo há toda a plenitude. Ele é o protótipo, ele é a cópia perfeita, ele é a imagem do Deus invisível. Há um termo na teologia que nós chamamos de teofonia. É quando Deus assumiu uma forma corpórea ali no Antigo Testamento para falar ao seu povo. E o reverendo Ageu Magalhães diz que Cristo é o ápice da teofonia. É o Deus entre nós. Nós podemos ver aquele que é invisível porque ele encarnou e ele assumiu a nossa forma. Ele é um homem como nós. Adão foi feito à imagem de Deus. Nós somos a imagem de Deus, mas somos cópias imperfeitas. Mas Cristo é a perfeita cópia, porque nele reside toda a plenitude. Verso 20, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Jesus, por meio do seu sangue, meus irmãos, reconciliou com Deus Pai, nos reconciliou com Deus Pai. E não somente nós, mas toda a criação, até mesmo os anjos. E talvez isso cause uma certa intriga em nossa mente. Como é que ele reconciliou consigo os anjos? Então, aqueles anjos caídos, os demônios, eles são reconciliados? O reverendo João Calvino, ao comentar esse texto, ele diz: entre Deus e os anjos não caídos, o estado das coisas é muito diferente, pois ali não há revolta, nem pecado, e consequentemente nem separação. Entretanto, era necessário que os anjos igualmente vivessem em paz com Deus, porque sendo criaturas, não estavam fora do risco de cair, não fossem confirmados pela graça de Cristo. Até os anjos, os seres santos e perfeitos, eles estão seguros em Cristo, porque Cristo, o Supremo, o Senhor da segunda criação, nos garante isso. Ele reconciliou consigo todo o cosmos. Abram comigo em Romanos, capítulo 8, a partir do verso de número 18. Romanos, capítulo 8, verso 18.
Meus irmãos, nesse mundo nós sofremos. Nós sentimos os efeitos da queda. Os nossos corpos gemem, literalmente às vezes, né? Quando a gente se abaixa para pegar alguma coisa, as mães aí sentem isso. Nós sentimos, alguns em mais medida do que outros, devido à idade, devido a problemas de saúde. A própria criação geme também. Veja o que diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 18, até o verso número 25. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós teremos os nossos corpos transformados. Toda a criação será transformada. E essa transformação já começou. E talvez você pergunte como? Em Cristo. Ele tem um corpo glorioso. Ele já venceu a morte. E nós, de igual modo, também ressuscitaremos. A própria criação será transformada. Cristo tem a supremacia também sobre a segunda criação. Meus irmãos, nós vimos então até aqui, verso 13 e 14, que Deus nos libertou do império das trevas. Nós vimos até aqui no verso 15 a 17 que Cristo tem a supremacia sobre a primeira criação, desde o princípio de tudo. Ele é o primogênito, ele é o primeiro. Verso 18 ao 20, Cristo tem a supremacia também sobre a segunda criação. Ele é a primícia dos que dormem. E eu gostaria que nós voltássemos os nossos olhos para o verso 21 até o verso de número 23. Eu sei que é costume em algumas situações, ou quase geralmente, nós expormos todo o texto. E a partir dessa exposição nós fazemos algumas aplicações. Mas eu queria que nós fizéssemos isso a partir do verso 21, 22 e 23. Porque a própria palavra nos lembra disso. Inclusive alguns textos, por vezes, eles são repetitivos, mas é proposital. No verso 21, o que nós temos a ver com isso? Verso 21. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Meus irmãos, nós éramos inimigos de Deus. As nossas obras eram más. Elas não podiam agradar a Deus. Por mais que talvez nós tenhamos dito em algum momento das nossas vidas, e talvez por mais que alguns de vocês presentes digam, não, eu não tenho um compromisso formal com a igreja, mas minhas obras são boas, eu não faço tantas coisas ruins. Não. Nós precisamos ter um relacionamento com Cristo, porque é somente em Cristo, meus irmãos, que nós estamos seguros. É somente no nosso Redentor que nós estamos firmes. As nossas obras antes eram malignas. Paulo está lembrando os Colossenses disso. Olha, as suas obras em outro momento eram malignas. Isso é uma verdade também para nós. Isso é uma verdade para mim. Em outro momento, eu desagradava a Deus. Eu era inimigo de Deus. Não há meio termo. Ou você é filho de Deus, ou você é inimigo dele. Antigamente, vocês viviam nas trevas. Em segundo lugar, verso 22. Paulo também nos diz, Deus nos diz, por meio do apóstolo Paulo, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Meus queridos, por meio de Cristo, ele nos reconciliou consigo mesmo. Ou Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, por meio da sua carne, por meio de sua morte na cruz. Nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Isso para, verso 22, o finalzinho, para apresentar-vos perante eles santos. Vocês são santos, meus irmãos.
nós somos santos. Apesar da podridão que passam na nossa boca, no nosso pensamento, nos nossos olhos, nós somos santos, porque essa santidade é segura em Cristo. Nós somos santos. De nós não é cobrado mais nada, porque nós somos santificados, separados por este mundo. Nós também somos inculpáveis, sobre nós não há culpa. Nós somos irrepreensíveis, ou devemos ser. Mas o que ele está falando, meus irmãos, vocês já estão seguros em Cristo, porque vocês são santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Isso é algo que deve ser latente, visível na vida de um crente. Em terceiro e último ponto, verso 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Tudo isso está condicionado, meus queridos, ao fato de nós permanecermos firmes e alicerçados na fé. Então nós podemos perder a salvação se nós não estivermos firmes e alicerçados na fé? Não, não. O crente genuíno, ele não perde a salvação. Muito embora por vezes nós nos afastemos do Senhor, o Senhor nos traz de volta para si. O Senhor cuida de nós como um pai amoroso. O que pode acontecer, talvez, meus queridos, é que talvez você nunca tenha conhecido ao Senhor verdadeiramente. Talvez você não tenha Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas há esperança. Há esperança para aqueles que não são parte do seu corpo, porque por meio desse mesmo Cristo, nós somos ligados ao Deus Pai. Nós temos o perdão, a remissão dos nossos pecados. E é sempre interessante, meus queridos, na última EBD, o Pedro, dando aula, ele falou que os imperativos, ele vem depois do indicativo, né? O imperativo é quando a gente conjuga um verbo dando uma ordem. E o indicativo é quando nós conjugamos o verbo indicando alguma coisa. Por exemplo, Deus diz que nós somos santos, vós sois santos. Isso é um indicativo, ele está dizendo que nós somos santos. Mas ele também diz, sedes santos. Depois que ele diz que nós somos santos, ele exige que nós sejamos santos, ele nos ordena isso. Isso só é possível, porque ele mesmo nos santifica. O crente não pode se deixar afastar da esperança do evangelho que ouviu. Vocês, nós, assim como os colossenses, ouvimos o evangelho que foi pregado aos nossos corações. Vocês têm sido, pela graça e misericórdia de Deus, nossas crianças têm sido, pela graça e misericórdia de Deus, instruídas nas verdades. Nós não podemos nos desviar dessas verdades. Nós não podemos nos revolver na lama. Portanto, nós devemos caminhar para o alvo, que é Cristo, que nos libertou do império das trevas. Aquele que tem a supremacia sobre a criação. Aquele que tem a supremacia sobre a segunda criação. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é o alicerce. Ele é a firmeza da nossa própria fé. A ele, pois, seja glória eternamente. Amém.